Finalmente um vídeo que vai te ensinar de maneira simples, direta e objetiva como escolher um fundo imobiliário na prática. E sem achismo, sem diquinha de colega, sem aquele que vai bombar, aquela dicasinha lá, não. Você vai aprender aqui com base em fundamentos, você vai aprender aqui na prática quais parâmetros avaliar para escolher um bom fundo imobiliário e assim tomar uma boa decisão para o seu bolso. Então, são 6 critérios que nós vamos avaliar aqui na prática. Eu vou abrir aqui a minha tela do computador e vou te mostrar exatamente como avaliar esse fundo imobiliário e você vai ter mais clareza de como fazer isso por você mesmo. Eu vou dar alguns exemplos, mas lembrando, vale ao disclaimer de que não é recomendação nenhuma de compra. É apenas um exemplo que você vai se guiar para poder fazer as suas próprias escolhas, combinado? Mas antes de dizer quais são esses 6 indicadores, de mostrar na prática aqui como avaliar o fundo imobiliário, já me conta aqui nos comentários qual que é o seu fundo imobiliário preferido, qual FII que você mais gosta que você já investe, já me conta aqui que eu posso avaliar eles depois para vocês. Meu nome é André Araújo, eu sou mentor financeiro e ex-engenheiro por escolha. E eu ajudo pessoas a tomarem decisões mais inteligentes com seu dinheiro, a fazer escolhas melhores que vão trazer mais qualidade de vida, mais paz e mais dinheiro no bolso. E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer para escolher na prática um fundo imobiliário, sem entrar em muitos detalhes, de maneira simples e prática, principalmente para você que não é especialista em investimentos, que não trabalha no mercado financeiro, mas que quer fazer uma boa escolha na hora de escolher um fundo imobiliário. Ou seja, como escolher um fundo imobiliário sem ser especialista, mas sem abrir mão da qualidade da escolha. Então aqui eu vou avaliar FIIs de tijolo, que são FIIs, que são fundos imobiliários que possuem imóveis na prática. Então não estou falando aqui de fundos de papel, que são fundos que investem em dívidas imobiliárias, e também não estou falando de fundos, que são fundos imobiliários que vão comprar cotas de outros fundos imobiliários. Dito isso, vamos na prática aqui fazer as nossas avaliações. Primeira coisa, eu vou entrar aqui no site Fundos Explorer, que é o site que eu utilizo, que eu acho que é mais didático e mais simples as informações. Então, através desse site, eu consigo ter acesso a tudo que eu preciso para poder avaliar o fundo imobiliário. Então, vamos lá, vamos dar alguns exemplos na prática de como a gente faz para avaliar um fundo. Primeiro, eu peguei aqui, aleatoriamente, um fundo de logística. Eu peguei o HGLG11, abri ele aqui no site, né? Só digitar aqui no pesquisar e você coloca o fundo que você quer. E aí, a primeira coisa que a gente vê aqui é uma breve descrição do fundo, HG é um fundo imobiliário tipo tijolo, né? Objetivo de comprar e construir imóveis para alugar e gerar uma renda mensal, né? Então, assim, é o fundo de investimento imobiliário, vai falar o que ele aqui, fundo imobiliário do tipo logística. Ou seja, você vai avaliar um fundo imobiliário, você tem que, no mínimo, saber o que ele faz, né? Onde ele investe, qual que é o gestor, né? Saber as informações básicas desse fundo imobiliário. E aí, através desse resuminho aqui, você pode saber as informações. Mas o que importa mesmo pra gente, tá aqui embaixo, que é o nosso primeiro critério, que eu já vou cá para baixo pra gente achar ele. Que é justamente aqui, quantidade de imóveis. Porque na prática, uma das grandes vantagens de investir em fundos imobiliários, em detrimento de investir diretamente em imóveis, é porque você consegue uma grande diversificação. Ou seja, você diminui o seu risco. Então eu quero investir num fundo imobiliário que ele tenha muitos imóveis, porque se algo acontecer com um imóvel, eu tenho vários outros imóveis rendendo aluguel para mim, isso não vai impactar tanto aí no meu bolso. Portanto, é importante que um fundo imobiliário ele tenha muitos imóveis, a gente até fala que ele seja multi-imóveis, né? Tenha vários imóveis dentro aí da sua gestão. E a gente pode ver aqui nesse exemplo que eu dei do HGLG11, que ele tem 17 ativos. Eu posso até clicar aqui e ver no mapa onde eles estão. Então 17 ativos é a quantidade boa de ativos que eu posso sim achar que é interessante. Porque imagina, se tivesse um imóvel apenas, e aí esse inquilino que está lá nesse imóvel, ele simplesmente para de pagar aluguel, ele quebra, ele desiste, ele resolve sair lá do imóvel, o que acontece com os meus rendimentos? Vão a zero. Então quanto mais imóveis o fundo imobiliário tiver, mais tranquilo eu fico que eu vou receber os meus aluguéis, né, de maneira mais constante ou mais consistente possível ao longo do tempo. E o nosso segundo critério são o número de inquilinos, porque de nada adianta eu ter lá 17 imóveis, 20 imóveis, 50 imóveis, se todos forem locados para o mesmo inquilino. Porque se esse inquilino quebra, resolve sair de uma vez para tudo, alguma coisa acontece com esse inquilino, o que acontece com todos os meus imóveis que eu tenho alugado para ele? Eu deixo de receber aluguel de todos eles ao mesmo tempo. Então, da mesma forma que não é interessante, né, para minha diversificação e para diminuir o meu risco, que eu tenha apenas um imóvel, também não é interessante que eu tenha apenas um inquilino, mesmo que eu tenha mais imóveis. Ou seja, tendo mais inquilinos, eu vou estar mais tranquilo que mesmo que algo aconteça com algum imóvel, com algum inquilino, ainda vão ter vários outros que vão garantir a minha renda mensal. Então aqui embaixo, eu já posso olhar, eu tenho aqui, além de ver a localização dos ativos, eu consigo ver que são diferentes os inquilinos, né? Eu tenho aqui, Centro Logístico Umbica, Lojas Americanas,
eu tenho aqui um condomínio, Master Office, Tectal, Creme Blumenau, né? Eu tenho várias aqui, né? Galpão Kona, eu tenho Volkswagen, tá vendo? Eu tenho várias empresas diferentes que alugam aí, né? Esses galpões logísticos aqui desse fundo imobiliário. Então, de forma que eu vou estar tranquilo com relação a essa questão de logística, Eu vou estar tranquilo com relação a essa questão dos fundos estarem bem diversificados na relação de quantidade de imóveis e na quantidade de inquilinos também, ou seja, o meu risco diminui e é isso que eu quero. E o terceiro fator é aqui ainda nessa página, que é a localização dos imóveis, né? Então é importante que você avalie a localização dos imóveis também. Por exemplo, eu tenho galpões logísticos aqui, né? É interessante, olha só, aqui nesse caso aqui desse exemplo, eu tenho 3 em São Paulo, 2 aqui no estado de Goiás, em Minas, parece, e aqui 2 no Nordeste também. Pensa, eu tenho um galpão logístico, né? Ou seja, eu tenho que transportar, guardar coisas para transportar e etc e tal. O que seria interessante? Que eles estejam locais de fácil acesso a rodovias, fácil acesso à população de maneira geral. Então, tem a maioria deles em São Paulo, talvez seja interessante, porque São Paulo tem a maior número de quantidade de pessoas, então assim, talvez eu tenha uma necessidade de galpões logísticos para atender essa população muito maior. E aí eu posso até entrar no detalhe, ver aqui a localização exata deles aqui e tal, mas assim, não precisa entrar tanto no detalhe assim, mas concorda que é mais interessante eu ter meus galpões em São Paulo do que, sei lá, no interior, né, da Bahia, do interior do Amazonas e tal? Sim, porque a tendência é que mais empresas queiram alugar esse galpão que fica próximo de um centro comercial, que fica próximo de um lugar que ele vai precisar de ter fácil acesso aí a saídas de estradas e etc. Então, para o meu imóvel, que eu tenho parte dele, né, que eu sou cotista do fundo imobiliário, ser mais facilmente alugável, é interessante que ele esteja bem localizado. E para um galpão logístico, nada melhor do que estar aí, né, onde tem mais pessoas, onde o fluxo aí da logística vai ser mais fácil. Nosso quarto parâmetro importante para olhar é a vacância. O que é a vacância? É a quantidade de imóveis que estão alugados ou não. Eles estão vazios ou estão alugados, né? Você tem um imóvel lá que você aluga ele. Então, ou ele está locado ou ele está vago. Então, essa questão do vago é a vacância. E a gente tem aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho a vacância física e a vacância financeira. O que quer dizer isso? Vacância física é assim, ó, eu tenho 10 imóveis, eu tenho 9 imóveis alugados, eu tenho um vago. Ou seja, minha vacância física é de 10%, porque 10% dos meus imóveis estão vazios, enquanto 90% estão ocupados. A vacância financeira é com relação aos aluguéis que esses imóveis pagam. Então, por mais que às vezes eu tenha um imóvel só, né, desses meus 10, esse meu exemplo aqui, um imóvel só vago, de repente esse imóvel vago é o maior imóvel, é o imóvel que me dá mais renda. Então pode ser que todos esses aqui me pagam 1.000, mas esse que está vazio, ele paga 10 mil reais, por exemplo, de aluguel mensal. Então minha vacância financeira aqui vai ser muito maior, porque por mais que minha vacância física seja 10%, do valor total que eu tinha para receber, vamos supor 20 mil reais, eu deixo de receber 10 mil porque esse imóvel está vago. Então eu tenho 50%, por exemplo, de vacância financeira, porque dos 20 mil que eu poderia receber com todos eles alocados, eu recebo apenas 10 mil, porque eu tenho 10 mil reais que eu não estou recebendo aluguel deles. Então é importante eu avaliar as duas coisas, né? A vacância física e a vacância financeira. E aqui nesse exemplo aqui a gente consegue ver, né, que tem a ocupação e a vacância. Então tem a vacância aqui física, nesse caso, de 6,9% e a financeira de 6,5%. Percebe que é um pouco diferente, realmente, porque cada imóvel vai ter um aluguel, um valor de aluguel diferente. E aqui, ó, a gente avaliando que seja baixo, né? Quanto menor aqui, melhor, obviamente, mas assim, abaixo de 10% e tal, é uma forma tranquila. Por quê? Porque vão acontecer naturalmente melhorias dos imóveis, inquilinos que às vezes vão sair, outros vão chegar. Então é natural que às vezes, né, aconteça períodos em que haja alguma vacância. Mas quanto mais imóveis tiver também, né, mais fácil é de manter um percentual alto de imóveis alugados. Se eu tenho 2 imóveis, um fica vago, já é 50% de vacância, o que não é interessante. Então, percebe que todos esses fundamentos que eu estou falando aqui, né, todos esses parâmetros, eles conversam um com o outro, de forma que um parâmetro bom vai ajudar o outro a ficar bom também, e no conjunto da obra eu vou estar fazendo uma boa escolha, analisando todos eles em conjunto. Outra coisa importante para avaliar é o histórico de dividendos, né? Todo mundo já pensa nisso. Eu quero saber quanto que ele me paga de dividendos e tal. E o que importa aqui não é nem se ele paga aqui, ó, vamos pôr o último aqui desse exemplo aqui, ó, R$1,10 ou aqui R$1,75 ou exatamente 78 centavos, não importa o valor exato, o que importa é que ele tenha uma constância de pagamento de dividendos.
Porque esses dividendos, eles podem variar de fato com o tempo. Agora pagou em 10, pagou R$1, pagou em 20, isso vai acontecer naturalmente, essa variação. Agora, esse fundo imobiliário, ele paga dividendos consistentemente, ele tem um histórico de manter os seus imóveis alugados, de manter uma vacância baixa, e por isso ele consegue sempre receber esses aluguéis aí periodicamente. Isso que importa, ou seja, a constância no recebimento de dividendos. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho aqui desde 2010, um histórico bastante regular de recebimento de dividendos, o que é interessante para mim. Tá interessante que eu tenha esse rendimento, 10 anos que alguém tivesse investido nesse fundo imobiliário, estaria recebendo ali todo mês, todo mês pingando na conta um dinheirinho, e é isso que a gente quer. E aqui vai uma observação interessante com relação ao dividend yield. Por quê? Muita gente olha o dividend yield para poder investir. Só que o dividend yield não é um bom parâmetro para se avaliar sozinho. Tá? O dividend yield não é um bom parâmetro para se avaliar sozinho, porque ele pode enganar. Porque o que acontece na prática? O que é o dividend yield? Ele é o dividendo pago, por exemplo, lá R$1,10 que estava sendo pago aqui agora, no que a gente viu do HGLG11, dividido pela cota, dividido pelo preço unitário da cota. Então o que acontece? Se o preço cai, o dividend yield vai subir. E se o preço sobe, o dividend yield vai cair. Então pode ser que aconteça alguma coisa, por exemplo assim, o fundo imobiliário tem 2 imóveis para um inquilino só. E esse inquilino fala que vai sair dos 2 imóveis daqui a 6 meses. Aí o que acontece? Na hora a notícia solta, as pessoas começam a vender esse fundo, porque, poxa, ficou, vai ficar sem nenhum imóvel alugado, etc e tal, e aí o preço cai. Nessa hora o dividend yield vai subir. E aí você, desavisado, chega aqui para olhar, nossa, o dividend yield aqui está muito alto, esse fundo imobiliário aqui é muito bom. E aí, de fato, o dividend yield fica aí durante 5, 6 meses, pagando bem, dividend yield ótimo, nossa, eu tô com dividend yield excelente, tô feliz. E aí, chega no 6º mês, o que acontece? O inquilino sai, o imóvel fica vago, os imóveis do fundo ficam vagos, e o seu dividend yield aí, seus proventos passam a valer zero, ou seja, passam a não receber nada porque não tem aluguel chegando mais para você. Ou seja, avaliar somente o dividend yield isoladamente não é interessante. Até porque também esse dividend yield varia muito com juros. A taxa de juros básica da economia. Quanto mais os juros da economia vão subir, naturalmente o dividend yield vai subir também. Porque para investir em fundos imobiliários, por ser um investimento mais arriscado que o Tesouro Nacional, do que os títulos públicos, e aí todos os investimentos são mais arriscados que os títulos públicos, por isso precisa pagar mais. Então se o título público, naturalmente, o Tesouro Selic está pagando mais, quando os juros vão subindo, o dividend yield tem que ser maior aqui também para poder o quê? Para poder compensar o investidor investir em fundo imobiliário. Naturalmente, o preço acaba caindo por causa disso também. Então, avaliar só o dividend yield de maneira isolada não é uma maneira inteligente de poder investir, de poder escolher um bom fundo imobiliário. É mais importante aqui o histórico de pagamentos de dividendos do que propriamente o dividend yield. E antes de eu contar aqui o 6º parâmetro, se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, combinado? Então vamos lá, o 6º parâmetro, qual que é? Esse é o parâmetro mais difícil de avaliar. Por quê? É o parâmetro gestor, a gestão do fundo. O que você tem que avaliar aqui? Porque de nada adianta, eu ter lá os bons imóveis e tudo, se não tiver um gestor que vai cuidar bem desses imóveis, um gestor que vai negociar direitinho, que vai manter os imóveis alugados, que vai fazer toda a gestão aí do patrimônio, etc e tal. Então é importante que eu tenha um bom gestor. E aqui como você faz para avaliar o bom gestor, Na prática é interessante que tenhamos gestores grandes nos fundos, que eles são mais confiáveis. Então aqui, por exemplo, desse exemplo que eu estou dando aqui, eu tenho o Credit Suisse, que no meu ver, na minha opinião, é um gestor bom sim. E aí o que você pode avaliar, Se você for descer aqui embaixo no site, aqui, você vai ver que vai ter uns relatórios, Então tem aqui, comunicado ao mercado, informes periódicos, tem relatórios. Eu posso clicar no último relatório aqui, por exemplo, que eles vão me dar, e posso avaliar quão claro as informações são, ou seja, como que esse fundo apresenta os relatórios, quão claro ele é, quão transparente ele é na hora de mostrar os resultados, quão fácil é de entender. Isso vai nos ajudar a saber se o fundo imobiliário, se o gestor é bom, porque um bom gestor ele vai ser transparente nas informações, ele vai ser claro nas informações que ele traz para o cotista. Então aqui, se a gente olhar aqui direitinho, você vai ver que é um relatório relativamente pequeno, esse aqui tem 20 páginas, e que conta todos os detalhes aí do último mês do fundo imobiliário, Tudo que ele recebeu, percentual, vacância, mostra todos os imóveis aqui, tudo que está fazendo, expansão, etc e tal. Ou seja, é uma forma de você, resumidamente aqui em 20 páginas, saber todo o histórico do fundo e avaliar se as informações são claras ou não, se o relatório é bonito, bacana, bem explicado. Você consegue também, junto com o gestor, ser um gestor de nome, um gestor renomado, um gestor grande que tem aí um histórico de muito tempo aí, como gestor de grandes fundos imobiliários,
para poder você avaliar de fato esse último parâmetro nosso aqui, que é a gestão. Então, recapitulando aqui para a gente lembrar direitinho, ó. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Para avaliar um bom fundo imobiliário de tijolo, precisa avaliar primeiro o quê? Se ele é multi-multi, né? Multi-imóveis e multi-inquilinos, tem vários imóveis e vários inquilinos. Também a vacância, se a vacância é baixa, a localização desses imóveis também é importante. E além do que, o histórico, bom histórico de pagamento de dividendos, não o dividend yield, o histórico de pagamento de maneira geral. E também avaliar o gestor desse fundo. Se você avaliar apenas esses parâmetros, utilizando aqui o exemplo que eu dei aqui, eu tenho certeza de fazer uma boa escolha. Agora, vai lembrar o seguinte, essa observação importantíssima, presta atenção. Não adianta aqui também eu comparar um fundo de logística, igual eu fiz agora, com um fundo de shopping ou com um fundo de lajes corporativas. Por quê? Porque cada fundo tem a sua peculiaridade. Então é interessante que eu compare, né, no mesmo segmento. Comparar fundos de tijolo com fundos de tijolo, né, fundos de papel com fundos de papel, fundos de fundo com fundos de fundo. E dentro dos fundos de tijolo, por exemplo, avaliar os fundos imobiliários de logística, comparar com fundos de imobiliários de logística. Os fundos imobiliários de shopping, comparar com fundos imobiliários de shopping. Dessa forma você vai ter uma comparação mais justa e vai fazer mais sentido as suas análises. E aqui, quando você começar a avaliar esses fundos, você vai ver que vão ter vários fundos que você pode achar interessante, que vão passar nesses critérios que eu falei aqui. E aí, para você definir qual que você vai investir, é simplesmente uma comparação mesmo. Você pode colocar alguns pesos para alguns critérios que você achar mais interessantes e comparar um fundo com outro mesmo, né? Nosso dinheiro é finito, né? Então a gente tem que fazer escolhas, não dá para investir em tudo. Então você compara vários fundos imobiliários do mesmo segmento, vê aqueles que fazem mais sentido, aqueles que têm alguns parâmetros que você gosta mais, que você acha mais importantes e que por isso você considera esse fundo melhor, e aí você escolhe esse fundo para fazer o seu investimento. Mas sem entrar muito aí no detalhezinho, sem entrar na picuinha, sem ver ou acompanhar o tempo todo. Se você avaliar apenas esses parâmetros que eu falei aqui e reavaliar aí a cada 3 meses, a cada 6 meses ou até anualmente, eu tenho certeza que você vai fazer excelentes escolhas. E mais, vai te sobrar tempo na vida para fazer outras coisas, inclusive tempo para ganhar mais dinheiro. Porque na prática, né, os investimentos eles devem ocupar apenas um pequeno pedacinho da sua vida, principalmente se você não é especialista, você não trabalha no mercado financeiro. De maneira que você vai ganhar muito mais dinheiro fazendo boas escolhas dos investimentos, tendo uma carteira blindada do seu dinheiro trabalhar por você, inclusive com fundos imobiliários também, e ao mesmo tempo você ter mais tempo e energia para trabalhar, para ser um profissional melhor, para poder fazer renda extra, para poder viver a vida também, aproveitar, por que não? Dessa forma o seu patrimônio vai crescer como um todo, muito mais do que ficar buscando aquele 1% a mais ali, gastar um tempo e energia, ficar ansioso, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Respira, faça o feijão com arroz bem feito nos investimentos, invista em fundos imobiliários conforme os parâmetros que eu ensinei aqui. Lembrando que eu não estou recomendando fundo imobiliário nenhum, eu estou te ensinando uma forma de você ter um norte, de você conseguir de fato fazer boas escolhas com o seu dinheiro. E se fez sentido para você, ó, já deixa seu comentário aqui falando em qual fundo imobiliário você está investindo hoje e se esse fundo passa nos critérios que eu mostrei aqui nesse vídeo. E já deixa aquele seu like maroto, se inscreva no canal, me acompanhe também lá no Instagram, no @eu.andrearaújo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.